Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje nós começaremos o estudo das cônicas. É, Vamos só voltar um pouquinho. O que significa encontrar soluções de uma equação, né? Então, lá no ensino fundamental e ensino médio, a gente trabalhou com funções quadráticas, né? São funções de grau 2, certo? Ahn, Nós vimos, por exemplo, que quando a gente pega é, e faz o gráfico de uma equação quadrática, né? Pega, por exemplo, x quadrado mais 2x mais 3. Vou pôr menos 3 aqui. Pega, por exemplo, a função x quadrado mais 2x menos 3. Então a gente aprendeu o gráfico dela, é uma parábola. Tá? Então, ó, esse aqui é o gráfico da função, tá? É, E associado a as equações, as funções quadráticas, a gente define, né, as equações quadráticas dessa forma, né? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, que é uma... E a gente trabalhou, né, lá no ensino fundamental, no ensino médio, como encontrar soluções de uma equação desse tipo. Que a gente encontra usando a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Dependendo da equação... só uma coisa. Encontrar uma solução dessa equação, né? Então equivale a encontrar um ponto x, né? Tal que f de x igual a zero. Ou seja, encontrar um elemento que a gente chama de zero dessa função. Então o que é o zero dessa função? Um número real, a gente vai falar que é um zero dessa função se f calculado nesse número dá zero, né? É, então encontrar uma solução dessa função equivale a encontrar um zero dessa função. Ou seja, está indo no gráfico dessa função f e olhando onde os zeros estão associados aos pontos, né, em que a parábola, né, que é o gráfico dessa função, cruza o eixo x. Nesse caso, nós temos dois pontos, né? Então, tem dois, essa função aqui, ó, x quadrado mais 2x menos 3, tem dois zeros. Tá? Que é no 3, né? Não, acho que é no menos 3 e no 1, né? Se você pegar a equação x quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, resolve por Bhaskara, você vai encontrar dois valores, que é menos 3 e 1. Tá? Tudo bem? Aí não vamos confundir o que a gente vai fazer aqui com essa parábola, tá? Essa parábola é o gráfico da função f de x igual a... É o gráfico de uma função desse tipo, tá? Quando a gente resolve a equação desse tipo, você está procurando o conjunto de solução dela. Ou seja, é o conjunto formado por todos os números reais x, né? Quem que é o conjunto de solução dessa equação aqui? Ó? Só chama de S. É o conjunto formado por todos os números reais x, tais que ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? Uh, a gente sabe que temos três possibilidades, né? Esse S pode ser o conjunto vazio, ou seja, essa equação, uma equação de segundo grau, pode não ter solução, tá? Como por exemplo a função x ao quadrado mais 1. Não. Ela não tem solução dessa equação aqui. Se é igual a zero, não existe um número real x tal que x quadrado mais 1 dá zero, né? Não tem solução nos reais, tá? A gente tá trabalhando aqui só com números reais. A gente consegue ver isso porque a parábola, né? O gráfico da função não cruza o eixo x. Pode acontecer também desse conjunto de solução
ter apenas um elemento, né? Então, essa notação aqui eu estou falando que o número de elementos desse conjunto é igual a 1. Ou seja, só tem uma raiz nessa equação, né? Como, por exemplo, pega a equação x ao quadrado, né? Então, o conjunto de solução da equação x quadrado igual a zero é o conjunto formado pelos pontos do gráfico, né, da função x quadrado que tocam o eixo x. No caso aqui só no ponto 0, 0, né? Então, nesse caso, a equação x quadrado igual a zero tem uma única solução. Aí pode acontecer também desse conjunto de solução ter dois elementos distintos, né? No caso que a gente fala que nesse caso anterior, a gente fala que ela tem uma raiz com multiplicidade de 2, né? E pode ser também que uma equação desse tipo tenha duas raízes reais distintas. Como por exemplo essa aqui, né? Eu já falei, né? É o menos 3 e o 1. Tá? Então, a ideia de cônica, você pode pensar que é meio que uma generalização desse problema. Ou é basicamente o mesmo problema. Então agora a gente vai pegar uma equação de grau 2, né? Uma equação quadrática, só que com duas variáveis, né? Aqui nossa função, ó, tem uma variável só, né? Que é o x. Agora nós vamos ter duas. Então pensa em funções. Como é que fica uma função quadrática com duas variáveis? Então a expressão determinada por essa função, né? Para ela ser quadrática, tem que ser um polinômio de grau 2 em duas variáveis, x e y. Então vai ser algo da forma assim, ó, ax quadrado mais bxy mais cy ao quadrado, né? Note aqui são todos os termos, os monômios de grau 2, né? Mais os monômios de grau 1, mais dx mais ey. Esses aqui são os monômios de grau 1 e o monômio de grau 0. Tá? Aí o que a gente vai querer fazer? Encontrar o conjunto de solução da equação associada, né? Tá? Então, dada uma equação desse tipo, então o que é uma equação então quadrática, ou seja, de grau 2, em duas variáveis, tá? Então, ó, esse termo ax quadrado tem grau 2, ó. Como é que eu pego um termo? Como é que eu sei o grau dele? Olha para os expoentes ali das variáveis. Aqui as variáveis são x e y, né? Por exemplo, esse em amarelo tem grau 1, tá? Porque é x elevado a 1 aqui. Esse aqui, ó, tem grau 2, tá? Porque é x elevado a 1 mais y vezes y elevado a 1. Então o grau aqui é a soma dos expoentes das variáveis. Então é 1 mais 1, tem 2. Então esse termo em azul tem grau 2, tá? Então a equação quadrática quer dizer que o maior termo ali com coeficiente não nulo que aparece no polinômio ali que define a equação, né? Tem grau 2. Tá? Então a gente vai querer estudar essa equação, né? O conjunto de solução dela. Aí o conjunto de solução de uma equação desse tipo a gente vai chamar de cônica. Então, maneira algébrica, que é o que a gente estuda hoje em dia, o que é uma cônica? É o conjunto de solução de uma equação de grau 2 em duas variáveis. Tudo bem? Aí aqui nós damos os nomes para esses termos, tá? Então, por exemplo, esses que eu estou pintando em amarelo aqui, ó, nós chamamos de termos quadráticos, tá? Esse aqui, verde, é o termo quadrático misto, se você quiser diferenciar ele dos outros, tá? Em azul aqui, ó, nós temos os termos lineares. E em vermelho aqui, ó, nós temos o termo independente. São nomes que nós damos, tá? Mas, ó, aqui eu tô no GeoGebra, no plano, tá? Vamos pegar, por exemplo,
Vou pegar a equação de uma circunferência, sei lá, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Uma circunferência é uma cônica, né? Então, olha só. Você pega x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso é equivalente à equação 1x quadrado mais 1y ao quadrado menos 4 igual a 0, né? Se eu comparar com essa equação aqui, né, na forma geral, né? Aqui o A é 1, o B é 0, né? Porque não aparece o termo xy. O C é 1, o D e o E são iguais a 0. Não aparece x, não aparece y, né? Não aparece nenhuma coisa vezes x em nenhum número vezes y. E o F é menos 4. Então essa circunferência aqui, ó, é um exemplo de uma cônica. Um outro exemplo, só pega y ao quadrado igual a 6x. Deu uma parábola, né, de novo. Só que não é aquela parábola geralmente que a gente vê no eixo y, com o eixo no eixo y, né? Então, essa parábola também é uma cônica, né? Se você ver, você consegue escrever isso como 1y ao quadrado menos 6 vezes x igual a 0. Nesse caso, o A e o B são iguais a 0. O C vale 1, né? O C é o termo, é o coeficiente que acompanha y ao quadrado. O D é menos 6. O E e o F são ambos iguais a 0. Tá? Então, qualquer figura plana que você consegue representar em um sistema de coordenadas, de modo que a equação que define essa figura plana é algo desse tipo, né? É uma equação de grau 2 em duas variáveis. A gente vai chamar de uma cônica, tá? Bom, aqui tem vários exemplos, ó. Todas essas são cônicas. Por exemplo, o conjunto vazio é uma cônica, né? O conjunto formado por todos pega, por exemplo, a equação x quadrado mais y quadrado mais 1 igual a 0. Essa equação não tem solução, né? Essa é a equação de uma cônica, né? Que o a igual a 1, c igual a 1, f igual a 1, os outros coeficientes, os outros termos são todos iguais a 0, né? Essa equação, ó, claramente não tem solução, né? Então pega dois números reais x e y. Quando você faz x quadrado mais y quadrado, esse número é positivo. É não negativo, né? O menor valor que ele pode ser é 0 quando você pegar x e y ambos iguais a 0. Tá? Ali quando você soma 1, esse valor aqui, ó, no membro esquerdo da equação é maior ou igual a 1. Então não existe nenhum x e y tal que essa soma vai dar 0. Então, conjunto vazio é uma cônica. Tá? Também conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Conjunto com um ponto só. Para essa equação aqui, ó, se você olhar o conjunto de solução, só tem uma possibilidade aqui, ó, é que você pegue x igual a 1, y igual a 0, né? Aqui, ó. X menos 1 ao quadrado é maior ou igual a 0. Y ao quadrado também é maior ou igual a 0. Para qualquer escolha de x e de y, tá? A única forma dessa soma dar 0 é se a soma de cada parcela, se ambas as parcelas forem 0. Isso aqui só dá 0 se for 0 mais 0. Né, do lado esquerdo aqui, ó. Então quando que x menos 1 ao quadrado dá 0? Né? Então você faz a conta. X menos 1 ao quadrado igual a 0. Então x menos 1 tem que ser 0, né? Extrair o quadrado dos dois lados. Então você obtém x igual a 1. Quando que y ao quadrado igual a 0? Mesma coisa, o y tem que ser 0.
tá? Então, por exemplo, essa equação é uma cônica, né? Note que eu consigo abrir, né? Pega x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. A gente vai chegar aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado igual a zero, né? Ou seja, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Essa aqui é a equação de uma cônica, né? Tá nessa forma aqui, ó. Então, o A e o C são iguais a 1, B é igual a 0, o D é menos 2, E é 0 e o F é 1. Tá? Uma outra cônica é uma reta. Pega, por exemplo, o conjunto de solução x mais y ao quadrado igual a 0. Vamos lá no GeoGebra. Então faz x mais y ao quadrado igual a 0. Ó, a equação de uma reta. Né? X mais y ao quadrado, ó, para ser igual a 0, então x mais y tem que ser 0. Ou seja, o y é menos x. Ou seja, essa vai dar a reta. A conjunto de solução dessa equação é a reta e está associada geometricamente, né, a reta y igual a menos x, tá? Se você faz a conta aqui, isso aqui vai ficar que é x mais y ao quadrado igual a 0. Bom, x mais y ao quadrado é x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado igual a 0. Isso aqui é uma cônica, né? A solução dessa equação é uma cônica. Aqui A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 1, D é igual a E, Q é igual a F. Todos são iguais a 0. Tá? Também, ó, a gente consegue uma outra cônica. Pega duas retas paralelas. Como por exemplo isso aqui, ó, x mais y vezes x mais y mais 1 igual a 0. Pega essa equação, ó, x mais y vezes x mais y mais 1 igual a 0. Ó. Com a solução dessa equação, ó, quando eu jogo no plano, dá duas retas paralelas. Então, duas retas paralelas podem formar uma cônica também. Também uma cônica é o conjunto de duas retas concorrentes. Pega a equação x mais y vezes x menos y igual a 0. Aqui ó, nós temos duas retas concorrentes, né? Que é uma cônica, tá? Nos dois casos aqui, quando você abre as contas, você vai ver que você vai obter uma equação quadrática nas variáveis x e y, tá? Vamos lá que eu já mostrei, né? Que é a circunferência, né? Pega, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma circunferência com centro no ponto 1, 2 e raio 2. Tá? Toda circunferência também é uma cônica, tá? Aí os três exemplos mais importantes que a gente vai estudar são a parábola. Pega, por exemplo, x menos y ao quadrado, né? É uma cônica. Se eu jogar aqui, ó. Então, na verdade, toda parábola vai ser uma cônica, né? Temos também as elipses. Pega, por exemplo, isso aqui, ó. X quadrado mais 2y quadrado menos 1 igual a 0. Deu uma elipse, né?
ela quase chega, parece que ela vai ser uma circunferência, né? Lembra bastante, só que ela é meio achatada aí. Ela fica achatadinha, né? Aqui no eixo Y, né? E a outra cone que a gente vai estudar bastante é o que a gente chama de hipérbole, né? Acho que parábola e elipse talvez sejam as mais conhecidas de vocês, né? Talvez hipérbole nem tanto. Então pega, por exemplo, a hipérbole x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 igual a zero. Isso aqui é uma hipérbole, né? Uma hipérbole é constituída aí por essas duas linhas, né? Tá? Basicamente uma dessas de um lado aqui, uma linha, é o reflexo da outra, né? Tá, então aqui ó, dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos de cônicas, tá? O que acontece? Tem esse teorema aqui que fala o seguinte, eu não vou demonstrar, tá? Que vai tomar muito... fugiria do intuito do curso. Ele fala, basicamente, que toda cônica é um desses 9 conjuntos, tá? Então só existem 9 cônicas. Lógico, existem infinitas, mas quando eu falo só existem 9, eu tô falando assim, 9 tipos. Então, conjunto vazio, qualquer conjunto unitário no plano é uma cônica, qualquer reta no plano é uma cônica, e assim por diante, tá? Qualquer circunferência é uma cônica, tá? Então, qualquer equação de grau 2 em duas variáveis que você pegar, quando você procura o conjunto de solução dessa equação aqui, inevitavelmente você vai cair em um desses 9 exemplos, tá? Então, uma equação de grau 2 em duas variáveis tem 9 possíveis soluções aí. Nos reais, né? Enquanto se eu pensar em equações de grau 2 com uma variável, então só temos 3 possibilidades, tá? Bom, gente, mas a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que esse nome cônica, né? Cônica remete a cone, tá? Então, o que acontece? Os gregos antigos estudavam, quando começaram a estudar as cônicas, principalmente a parábola, a hipérbole e a elipse, eles enxergavam essas figuras como resultado da interseção de um cone com um plano, tá? Então, um cone para mim vai ser tipo essa figura aqui, ó, que eu também posso chamar de superfície cônica, tá? Vamos ver aqui no GeoGebra, ó. Geralmente a gente pensa no cone, né? Pensa o chapeuzinho do palhaço, né? Só um pedaço ali do que eu vou chamar de cone aqui, tá? Pegaria, sei lá, desse ponto para baixo, a gente chama isso aqui de cone, tá? Mas pra gente aqui, o cone, ele é formado por esses dois pedaços, né? E é ilimitado, tá? Ele não tem fim, tá? Como é que a gente constrói um cone? Você vai precisar de duas retas, tá? Concorrentes. Por exemplo, aqui eu chamei de R e essa aqui de E. Concorrentes no ponto O. Aí você vai pegar o quê? Como é que você vai construir o cone, né? Fixada essa reta E, né? Que a gente vai chamar de eixo. Pega essa reta R e vai girando ao redor do E, mas mantendo esse ângulo que eles formam fixo, tá? Então no final, o resultado, né, conforme essa reta R vai girando, né? A gente vai obter o cone. Essa superfície cônica aqui, ó. Essa reta R é o que a gente chama de geratriz, tá? E o E é o eixo. Então o eixo do cone passa aqui pelo ponto O, tá? Bom, como eu falei, os gregos antigos, né, quando estudavam essas figuras, né? Enxergando elas como resultado da interseção de um cone com um plano.
Nem todas nem todas, né, é possível fazer isso, né, nem todas as cônicas. Mas na época que eles estudavam, né, como eu falei, principalmente a parábola, a elipse e a hipérbole, a gente pode enxergar essas figuras como resultado da interseção de um cone com um plano. Por exemplo, quando esse plano que eu pego para intersectar não passa pelo vértice, né, por esse ponto O aqui do cone, ó, o resultado pode ser uma circunferência, ó, tá? Aqui, ó, se você olhar esse plano, ele é perpendicular ao eixo do cone, tá? Então o resultado, ó, dá essa linha em azul aí, ó, que é uma circunferência. Essa é uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é uma elipse, tá? É quando o plano ele é oblíquo ao eixo e corta só a parte de cima aqui do cone, tá? A gente fala que são duas folhas nesse cone, nessa superfície cônica, tá? Então nesse caso, ó, o resultado aqui da interseção é uma elipse, né? Tá? É, quando esse plano é paralelo à geratriz, né? O resultado pode ser uma parábola. Ó, a interseção aqui, ó, vai dar uma parábola. Também pode ser uma hipérbole, né? Quando o π for paralelo ao eixo do pônei. Ó, deu uma hipérbole aqui, né? Ó. O eixo do cone tá aqui e o cara aqui, ó, o plano é paralelo a esse eixo, tá? Então a interseção, ó, deu uma hipérbole. Então essas aqui são essas parábolas, essas cônicas são resultados de pegar uma superfície cônica e fazer interseção com algum plano que não passa pelo vértice do cone, né? Quando o plano passa pelo vértice do cone, a gente tem as cônicas degeneradas, né? Que são um ponto, uma reta e duas retas concorrentes, por exemplo. Pega aqui, ó. Caso meio óbvio, né? Quando o, o plano é perpendicular ao eixo do cone e passa justamente no vértice. Então a interseção vai ser só o vértice, né? Que é no caso, então, que nossa cônica é um ponto só. Outro exemplo, quando o plano, né, é tangente à superfície cônica. Nesse caso nós temos uma reta, né? Como resultado dessa interseção. E último caso que eu fiz aqui, ó, você pega duas retas concorrentes. Que é quando esse plano ele contém o eixo. Então a interseção, ó, dá duas retas. Bom, então é por isso que as cônicas recebem esse nome, né? Isso vem lá então dos gregos antigos que estudavam, né, essas figuras como resultado da interseção de um cone com uma um plano, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, era mais uma aula introdutória sobre cônicas, tá? Aí na próxima aula a gente começa a estudar a parábola, tá? Então agora o que eu vou fazer vai ser o estudo da parábola, da elipse e da hipérbole, tá? Nós vamos ver alguns casos, começando mais simples em cada uma delas. Por exemplo, quando a parábola vai ter um vértice, né? Um ponto que a gente chama de vértice. E vamos primeiro começar no caso em que o vértice da parábola está na origem do sistema. Vamos ver como é que fica a equação de uma parábola. Depois a gente vai ver o caso em que esse vértice está fora da origem do sistema. Então a gente vai ver como obter a equação dessa parábola.
e assim por diante, né? Depois aí vamos fazer também a mesma coisa para elipse e para hipérbole, ok? Bom, até lá então.